Agora vem o início da parte de dimensionamento. A gente fez uma revisãozinha, né, de como é que do que existe em termos de tiristores, né, dos três principais tiristores que a gente tem, né, o SCR, o Untriac e o DIAC. E agora a gente precisa saber como escolher esses componentes, né? Se a gente precisar dimensionar um circuito utilizando um desses componentes, como é que eu faço a escolha deles? E a gente inicia sempre se preocupando com os valores máximos, com os parâmetros máximos do circuito que a gente vai chavear, do circuito que a gente vai trabalhar. Parece meio óbvio, né? Mas é exatamente isso. Então, por exemplo, eu vou acionar uma carga que demanda uma certa corrente. O meu elemento de chaveamento tem que suportar essa corrente. Eu vou acionar uma carga que trabalha com uma determinada tensão. O meu elemento de chaveamento tem que suportar essa determinada tensão. Então eu selecionei aqui alguns parâmetros que a gente consegue observar no datasheet desse componente, que são parâmetros importantes para uma primeira análise, né, para um primeiro dimensionamento. Existem outros parâmetros que para circuitos mais complexos a gente pode observar, estão todos presentes no datasheet. Mas, num primeiro momento, esses aqui são os mais relevantes para uma primeira análise. Então nós temos aqui o primeiro, né? VDRM, que seria a nossa tensão máxima repetitiva suportada quando a gente estiver no modo desligado, ou seja, não apliquei corrente no gate, ele está desligado. Qual a tensão máxima que ele suporta ali repetitiva, ou seja, você está aplicando uma tensão alternada ali, né, que fica o tempo todo atingindo valores de pico, né? E esse é um parâmetro interessante. Se a gente está trabalhando com uma tensão da rede elétrica que o valor eficaz é de 127 volts, o valor de pico é cerca de 180 volts, né? 179 uns quebrados. Né? Se eu estiver trabalhando aqui com 220 volts, a gente já está falando um valor de pico de aproximadamente 311 volts. Então isso significa que o nosso componente ele tem que suportar esses picos, né, repetitivos aí de tensão. Né? Tem um outro parâmetro aqui que é o VRRM, né, a tensão de pico reversa. Então a gente tem na situação direta e na situação reversa. Né? IGT, que seria a corrente aplicada à porta, né, para você fazer a condução. Então, o IGT é um parâmetro que a gente utiliza para dimensionar a parte de chaveamento desse componente. Então, a gente aplica ali uma corrente para provocar a condução ou para provocar ali o disparo dele. Né? VGT, uma tensão mínima que a gente tem que aplicar entre o gate e o catodo, né, para provocar o disparo dele. Então, além da corrente, tem que se observar também a questão da tensão. Né? Temos outros parâmetros aqui de corrente que a gente pode observar, que é o IT tanto na situação RMS como na situação média. Né? Então, o IT-RMS seria a corrente máxima suportada em condução, e o IT, o AV é de média em inglês, né? Então seria a corrente média também na condição de condução. Né? Eu coloquei como observações aqui uma questão de temperatura, né? Que aqui está 70 graus, mas isso varia de componente para componente. Tá bom? Então isso é muito importante de ser observado. Dependendo do tipo de aplicação, pode ser que a gente atinja temperaturas elevadas e aí a corrente máxima suportada ela pode ser menor. Tá? Então isso é algo a se observar quando a gente estiver trabalhando em situações extremas. Corrente de manutenção IH, então tem outro parâmetro importante aí, corrente mínima para manter a condução. Eu deixei um link aqui do datasheet, então se vocês quiserem consultar um exemplo, né? Esse aqui é um BT151, é um código de um SCR, e no mercado você consegue encontrar uma série de outros códigos diferentes, de fabricantes diferentes, com datasheets diferentes. Então se prepara, porque tem muito componente aí com coisas diferentes, mas esses aqui são parâmetros que vocês vão encontrar nos datasheets de todos eles. E aqui eu selecionei o datasheet desse componente, desse BT151, e selecionei aqui aqueles parâmetros que eu citei. Né? Então, por exemplo, o VDRM, né? A gente tem ali o BT151. Esse aqui, ó, no corpo dele está escrito BT151 500R. Então, é uma variação dele que suporta ali uma tensão máxima ali de 500 volts. Né? Tanto na situação de pico reverso, né, repetitivo reverso ou direto.
tá? Na situação dele desligado, que são os dois parâmetros que a gente viu lá na listinha anterior, né? Corrente, quando ele estiver ligado, né? A corrente típica ali de chaveamento na situação dele chaveado, né? A gente tem ali 7,5 amperes. A corrente RMS ali 12 amperes. E, bom, aí tem outros parâmetros aqui que eu não citei porque a gente acaba não utilizando para esse dimensionamento, né? Outros parâmetros que também foram mostrados lá. Por exemplo, a corrente para você provocar o disparo dele está entre 2 e 15 miliamperes. Normalmente, quando a gente vai fazer o circuito de dimensionamento, a gente deixa lá nos 15 miliamperes. A gente dimensiona um circuito para 15 miliamperes, né? A corrente de manutenção, então eu preciso ter no mínimo ali, né, tipicamente 7 miliamperes para ele continuar conduzindo. Isso a gente está falando entre, quando a gente está observando aqui a simbologia do SCR, né, eu estou falando a corrente entre anodo e catodo. Né, essa corrente de manutenção é essa corrente que está circulando aqui. Tá? É diferente da corrente para provocar o disparo, que é a corrente que a gente chama de IGT, que é essa corrente que entra por esse pino gate aqui. Tá bom? E temos aqui também a tensão ali de disparo, né? Coisa de algo em torno ali de 0,6 até mais ou menos 1,5 volts. Geralmente a gente usa também como parâmetro de cálculo o valor máximo. Beleza. E aí, como é que a gente faz o disparo, né? Como é que a gente faz um circuito para utilizar esse componente eletrônico? A gente chama de circuito de disparo, né? Eu fiz aqui um desenho ilustrando aqui um possível circuito, olha só. Deixa eu botar no meu laser novamente. Nós temos uma tensão da rede elétrica, 127 volts por 60 Hz. Eu estou utilizando esse cara aqui como uma chave, então veja que ele está no meio do caminho dessa malha externa aqui. Então, se ele estiver conduzindo, vai ter corrente circulando na carga. Se ele não estiver conduzindo, não vai ter corrente na carga, então eu tenho a aplicação como chave. Mas eu preciso de alguma coisa para provocar esse disparo. E essa alguma coisa a gente chama de circuito de disparo que está aqui. Bom, como é que eu faço para trabalhar com esse circuito de disparo? Esse circuito ele é responsável por gerar a corrente IGT, né, a corrente necessária para provocar o disparo. Esse circuito de disparo também vai ser o cara que vai alterar ali o ângulo de disparo. Quer dizer, se eu precisar alterar a potência que eu estou entregando para a minha carga, esse circuito de disparo vai ser o cara responsável por isso. E para eu observar ali como resultado, né, da minha aplicação de potência, eu consigo calcular a tensão média na carga, utilizando essa formulinha aqui. Sendo que alfa é esse ângulo de disparo, né? Alfa varia ali de 0 até 180 graus. Então, se eu estiver trabalhando com 0, eu estou trabalhando com o semiciclo positivo inteiro, né? Então, quer dizer, eu não estou defasando nada ali no disparo. Se eu estiver próximo de 180 graus, significa que praticamente a minha tensão média é 0, né? Porque eu estou trabalhando bem próximo ali do limite, né? Só para ilustrar, né? Aqui, né? Quando eu falo ângulo de disparo próximo de 0, eu não tenho esse vão aqui enorme. Eu já estou disparando logo no início. Cruzou o 0, eu já disparei. Então, a curva enxergada pela carga vai ser praticamente completa. Se eu estou falando de um ângulo de disparo próximo de 180, eu praticamente não estou entregando tensão elétrica para a carga. Né? Ele está disparando bem no finalzinho aqui, então é praticamente 0 o que a carga está recebendo. Então, essa formulinha ela representa essa tensão média ali vista pela carga. Isso é possível de ser calculado porque ele cortou o semiciclo negativo, né? Então olha só, até coloquei aqui, né, se ele provoca a corrente GT, que por sua vez vai provocar a corrente IT RMS, lá como a gente viu nos parâmetros. O circuito de disparo mais simples que existe é baseado simplesmente em uma resistência elétrica. Você bota ali uma resistência elétrica. E aí eu adicionei também um diodo semicondutor ali, né? Porque normalmente o SCR ele é sensível a correntes reversas. Então, como eu estou utilizando aqui como uma fonte, uma tensão alternada, ora eu posso ter uma corrente entrando aqui no pino G, ora eu posso ter uma corrente saindo, né? Uma corrente que seria a reversa. Como ele é sensível a isso, a gente coloca como proteção um diodinho aí para evitar qualquer tipo de problema, né?
Mas basicamente quem está provocando esse disparo são esse resistor e esse potenciômetro. E a gente está colocando um resistor e um potenciômetro, por quê? Porque a gente consegue ter um valor mínimo, quer dizer, se eu colocar esse potenciômetro aqui tudo para baixo, ou seja, zerei o valor do potenciômetro, no mínimo eu tenho a resistência de R1. E se eu colocar o curso desse potenciômetro tudo aqui para cima, ou seja, eu estou pegando o valor total do potenciômetro, ele vai ser somado ao valor de R1 e eu vou ter o valor máximo de resistência. Então eu tenho um curso aí, eu não tenho o risco de ter uma resistência zero ali e provocar ali uma corrente muito alta ali no IGT. Né? Então eu tenho pelo menos a corrente mínima e a corrente máxima ali para ele funcionar em segurança e não queimar o bichinho. Né? Nosso objetivo é disparar ele, só isso. Então esse aqui que está circulado é o circuito de disparo. Eu tenho um exemplo rápido aqui. Inclusive, pessoal, acho que eu vou passar uns minutinhos aí, mas é só para a gente concluir essa primeira parte. Tá? Eu tenho também aqui o dimensionamento de um triac também, mas não vai dar para a gente falar disso aqui hoje, a gente fala na próxima aula, não tem problema. Se eu pegar o BT151, eu selecionei aqui os parâmetros mais importantes, que é a corrente mínima que a gente precisa aplicar para disparar ele. Mínima não, né? No datasheet ele coloca 15 mA como a máxima corrente que garante o acionamento. Né? Não é a corrente mínima, é a corrente máxima que garante o acionamento. E a gente tem lá a queda de tensão típica no pino de gatilho, ali no gate, né, que é 1,5 volts. São os dois parâmetros que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento. Quando a gente fala em dimensionar esse disparo, a gente está falando em calcular esses dois componentes. E o cálculo desses dois componentes e o disparo, eles vão ajustar para a gente qual é o ângulo de fase ou qual que é o ângulo de disparo que a gente vai aplicar nesse componente, tá bom? Para fazer o disparo dele. Então o que a gente vai fazer? Ó, só para a gente relembrar, antes de mais nada, isso aqui é uma senoide, né? Isso aqui é um trecho de uma senoide. Quando eu falo de ângulo zero, eu estou falando ali, ó, cruzou o zero subindo, né? Cruzou o eixo horizontal subindo, a gente diz que ali é o ângulo zero. O valor máximo, geralmente, ali está no 90 graus, né? Cruzou o zero descendo, 180 graus, é a metade da senoide, a metade do período ali do sinal. Chegou ali no valor máximo negativo, então a gente está falando ali de 270 graus. E quando chegou no zero de novo, né, concluiu 360 graus. A partir dali, começa a repetir tudo de novo. O formato começa a se repetir. Então, só para a gente relembrar aí essa questão de ângulo, que muitas vezes a gente acaba esquecendo ali de quando a gente estudou. Né? Outra coisa importante, quando a gente fala de SCR, o semiciclo negativo é descartado. Né? Então, ele não conduz no semiciclo negativo. Então, eu vou pegar e simplesmente tirar essa parte da nossa análise porque ela não vai fazer sentido. E outra coisa que vai acabar acontecendo que é o seguinte, olha só, não sei se vocês perceberam, mas a estratégia é a gente falar assim, ó, bom, eu quero disparar, deixa eu pegar o meu lapisinho aqui, eu quero disparar nesse ângulo aqui. Esse ângulo corresponde a uma tensão, é essa tensão aqui, ó. Então você tem uma certa tensão, vou chamar de VD, uma tensão de disparo e que eu quero ter como referência para provocar esse disparo. Aqui a gente está jogando essa tensão, né? Então ela está crescendo, quando ela chegar nessa tensão VD, eu dimensionei R1 e P1 de forma que quando aplicar VD, eu vou ter exatamente a corrente IGT. É isso que eu quero. Então essa é a lógica de acionamento que a gente tem. A gente dimensiona esse resistor aqui, essa resistência, para limitar a corrente. Quando chegar exatamente no valor da tensão do ângulo que eu quero, o ângulo chamar de ângulo alfa aqui, né? A gente vai ter exatamente a corrente de disparo que vai provocar o disparo dele. Se eu quiser então um outro ângulo, esse aqui é o alfa 1, se eu quiser um alfa 2 aqui, tudo bem, ó. A minha tensão necessária vai ser um pouquinho maior, né? Vai ser essa tensão aqui, ó, VD1, VD2. Agora, e se eu quiser um ângulo de disparo aqui, alfa 3? Eu vou precisar dessa tensãozinha aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para ficar legal. Só que essa tensão é a mesma tensão VD1. Então, quer dizer, quando a gente está
tendo ali o semiciclo está crescendo, ele vai atingir essa tensão VD1 aqui e ele vai achar que eu estou querendo falar do ângulo α1. Quando ele passar pelo α3, ele já estava chaveado, ele já estava ligado. Então essa estratégia de controle eu estou mostrando para vocês, mas ela já está falha, já não deu certo. Porque ela prevê apenas que a gente vai atingir a corrente IGT entre 0 e, sei lá, no máximo 90 graus aqui, que é esse ponto aqui, né? Eu só vou conseguir fazer o controle dele entre 0 e 90. Mas não tem problema, vamos seguir essa estratégia e aí depois a gente resolve esse problema aplicando ali um circuito de controle um pouco mais trabalhado ali, com um pouco mais de recursos. Quando a gente fala dessa tensãozinha que está subindo aqui, né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente pode expressar matematicamente o valor instantâneo da tensão elétrica utilizando essa formulinha aqui, que é uma equação aí que define a senoide ali com base no valor de pico. O valor de pico 127 vezes raiz de 2, mas isso depende da rede que você está trabalhando. Eu estou pensando numa rede alternada aqui que trabalha com 127 volts de valor eficaz. Mas se for 220, é só multiplicar 220 por raiz de 2 para você achar esse valor de pico. Isso multiplicado por seno de alfa. Seno de alfa é o ângulo que a gente está querendo ali achar a tensão. E eu fiz alguns cálculos aqui só para ilustrar, né? Então, se eu pegar o ângulo zero, o seno de zero é exatamente zero, né? Então, quando a gente quiser saber a tensão no ângulo zero, a gente vai descobrir que essa tensão vai dar zero. E faz sentido, né? Porque quando a gente pega a senoide aqui, ó, o ângulo zero é esse ponto, né? Esse aqui é o alfa igual a 0 graus. E ele está com exatamente zero de tensão. Faz sentido demais, né? Conforme o ângulo vai aumentando, aqui eu fiz com 15 graus, 30 graus, 90 graus. Então, com 15 graus ele foi para 46,5, para 30 graus ele foi para quase 90 volts, e para 90 graus ele deu 179,6, que curiosamente é exatamente o valor de pico, o VP. Então, se você fizer 127 vezes raiz de 2, vai dar exatamente 179,6. Por quê? 90 graus é exatamente esse ponto máximo aqui, né? Então, nesse ponto máximo, a gente tem o valor de pico. Então, essa equaçãozinha, ela define como que essa tensão varia no tempo. E ela é necessária para a gente definir como é que a gente vai dimensionar esses resistores aqui. O que a gente faz, então? Eu coloquei 2 resistores, mas eu poderia ter colocado só um, né? Eu coloquei um potenciômetro, na verdade, para eu poder ajustar o ponto de acionamento. Eu posso chamar esses dois caras aqui, como é uma série, eu vou chamar de R, né? A gente sabe que é uma série, então é só somar o valor dos dois. O que eu tenho aqui então? Se eu quiser calcular o valor de R utilizando a primeira lei de Ohm, né? E também utilizando os leis de Kirchhoff e tudo mais, ali observando o circuito, eu vou ver que eu preciso pegar a tensão aplicada aqui, né? Essa tensãozinha instantânea ali da rede elétrica, né? Eu tenho que subtrair a tensão que vai ficar ali no meu tiristor, no meu SCR, subtrair também a tensão ali do meu diodo, né? Tem que lembrar que esse diodo aqui vai ter uma queda de aproximadamente 0,7 volts, então tem que subtrair também. E eu sei que eu preciso de uma certa corrente que eu chamei de IGT, né? Um parâmetro do datasheet. Substituindo os valores para esse componente em específico, BT151, a gente coloca aqui o 1,5 volts, o 0,7 volts e os 15 miliamperes ali para o IGT. Então, o que depende só o meu valor de R? O meu valor de R aqui depende única e exclusivamente do ângulo de disparo. Então, eu posso substituir o valor de ângulo de disparo para vários valores diferentes e descobrir quais os valores de R eu vou ter como consequência. E eu já fiz isso, tá? Para ficar mais fácil aqui para a gente, eu já fiz isso. Então eu coloquei ali para 2 graus, eu descobri que eu preciso ter aqui esse valor aqui dessa resistência tem que dar 271. Para 20 graus tem que dar quase 4K. Para 40 graus tem que dar ali 7K5. Para 60 graus, coisa próxima de 10K. 80, 11K. 90, quase 12K.
E aí o que acontece? Quando eu passo de 90 graus, olha aqui o valor de resistência que eu preciso, ó, 11.645, que é o mesmo de 80 graus. Então ele vai disparar em 80. Se eu quiser um ângulo de 100, ele já vai ter disparado em 80, que é o que a gente estava discutindo nos slides anteriores. Se eu quiser um ângulo de 120, ó, 10.222 é o mesmo aqui dos 60 graus. Então, quer dizer, para ângulos maiores do que 90 graus, essa estratégia de chaveamento não vai ser legal, não vai dar certo. Mas a gente quer insistir aqui nessa ideia e ver essa coisa funcionar, mesmo que ela não funcione tão bem assim, né? Então a gente observou que nesses, né, até 90 graus a gente tem ali um valor mínimo de 270 ohms e no valor máximo de 12K. Eu peguei esses valores e falei, bom, se no mínimo é 270, R1 pode ser 270, porque quando esse potenciômetro estiver zerado, eu vou ter pelo menos 270. Eu vou estar ali no próximo de 2 graus. E como o máximo é 12K, eu vou pegar o P1 e vou colocar ali próximo de 12K também. E aí eu estabeleci esses dois valores aqui, 270 e 12K. 270 é comercial, 12K pode ser que seja comercial também, né? Para potenciômetro talvez seja um pouco difícil achar esse valor, mas a gente consegue muitas vezes achar ali um valor próximo, tá? Mesmo que seja 10K, a gente consegue achar ali um valor próximo. Também já coloquei o valor do diodo semicondutor ali, pode ser um N467, trabalha muito bem ali para 60 Hz. A tensão reversa suportada por ele está de acordo ali com o nosso circuito, então tá tranquilo. Está dimensionado o nosso circuitinho e a gente tem aqui uma simulaçãozinha que a gente pode ver no Proteus. Então olha só, no Proteus nós não temos exatamente o BT151 para fazer a simulação, eu peguei um bem próximo, então 12K não vai chegar a 90 graus, mas vai chegar próximo, né? Então vamos ligar a simulação, ó. Se eu chegar aqui no zero aqui desse potenciômetro, olha só, está praticamente o semiciclo positivo passando pela carga. Eu estou medindo aqui o RL, que é a minha carga. Conforme eu vou aumentando aqui a resistência, olha só, eu vou fatiando, né? Eu estou entregando cada vez menos tensão para minha carga. Não chegou aqui a exatamente 90 graus, porque esse aqui não é exatamente o BT151, né? Então os 12Ks que eu coloquei aqui não casam certinho, né? No Proteus não tinha o componente que eu precisava real, né? Mas já deu para ter uma ideia aqui, né? Do que está acontecendo. A nossa carga não está recebendo a senoide completa. A nossa carga não está recebendo o semiciclo completo. Eu cortei parte dele. E eu consigo, ó, controlar. Então se eu tivesse colocado uma lâmpada ali, eu estaria fazendo um pequeno controle de brilho da lâmpada. Se fosse o ventilador, eu estaria fazendo um pequeno controle de rotação do ventilador. Ainda não chegamos no objetivo final, que é fazer um controle de 100%. Mas a gente vai chegar lá. E eu espero que com essas informações vocês tenham compreendido aqui de uma forma inicial, né, introdutória, a utilização desse tipo de circuito, né, a utilização desse tipo de componente, dessa categoria de componentes. E mesmo que a gente tenha aqui algumas limitações, né, que a gente já citou, né, a questão do semiciclo negativo, ele não operar em ângulos maiores do que 90 graus e, consequentemente, não ter um controle de 100% da potência, a gente já percebeu ali o funcionamento desse componente. Então, o que a gente tem que fazer de agora em diante é melhorar esse circuito de disparo, né? E também verificar o que acontece se a gente utilizar um triac, por exemplo, ou um outro tiristor, e ver o que acontece, né, a consequência desse circuito.